chamado da estrada. A estrada deserta se estendia à frente, uma linha infinita de asfalto que parecia levar a lugar algum. Lucas ajustou o retrovisor de seu caminhão, observando a noite tomar conta do horizonte. Ele já estava acostumado com o silêncio da estrada, com as longas horas de solidão, mas algo naquela noite parecia diferente. A luz amarelada do farol iluminava apenas a vastidão ao redor, e o som do motor do caminhão preenchia o vazio com uma melodia monótona. Não havia carros à vista, nem sinal de vida, apenas o farol e a estrada. Com a mão no volante, Lucas olhou para o celular que descansava no banco do passageiro. Ele estava aguardando uma mensagem de seu amigo, Felipe, um caminhoneiro que fazia rotas semelhantes. A tela acendeu com uma notificação e Lucas a abriu sem hesitar. Lucas, não vá por essa estrada. A mensagem estava curta, mas as palavras carregavam um peso estranho. Ele franziu o senho enquanto lia novamente, buscando mais contexto. Felipe era um homem de poucas palavras, mas não era de enviar mensagens com esse tipo de urgência. Não pegue a estrada à noite, eles estão nos pegando. Olhando para a tela, Lucas riu nervosamente. Deve ser uma piada, ele pensou. Felipe sempre gostou de contar histórias assustadoras sobre a estrada, sobre caminhoneiros que desapareceram misteriosamente. Mas Lucas sabia que isso era apenas superstição. Ele já havia ouvido muitas dessas histórias e nunca acreditou em nada delas. De qualquer forma, estou indo em frente. Uma entrega é uma entrega. Ele guardou o celular no bolso e acelerou o caminhão. A estrada diante dele parecia mais escura agora, como se estivesse se fechando à sua volta. Ele não sabia, mas aquela seria sua última viagem como um homem comum. Capítulo 2. Encontros estranhos. A estrada continuava vazia e o silêncio era absoluto. Lucas se sentia cada vez mais inquieto, como se algo estivesse observando-o de longe. Ele tentava se concentrar no caminho, mantendo os olhos fixos à frente, mas as palavras de Felipe martelavam em sua cabeça. Eles estão nos pegando. Quem eram esses eles? O que exatamente estava acontecendo naquelas estradas? A neblina, que antes parecia uma fina cortina de fumaça, agora se tornava densa e espessa, obscurecendo a visão. Ele ligou os faróis altos, mas parecia que a estrada simplesmente engolia a luz. A paisagem ao redor parecia estranhamente imóvel, como se o tempo estivesse parado. Quando chegou a um posto de gasolina isolado, Lucas desacelerou, esperando que a parada quebrasse a monotonia da viagem. O posto estava fechado, mas ele podia ver as luzes internas acesas, como se algo estivesse ali, esperando. Ele estacionou o caminhão e saiu para esticar as pernas, sua respiração visível na noite fria. Enquanto olhava para o posto abandonado, algo chamou sua atenção. Uma parede de tábuas enferrujadas tinha várias fotos amareladas pregadas, todas de caminhões. Alguns estavam cobertos de poeira, outros pareciam ter sido tirados à pressa. Lucas se aproximou e notou que todas as fotos eram de caminhoneiros que haviam desaparecido nas últimas semanas. Seus nomes estavam inscritos nas bordas das imagens, mas os rostos pareciam distorcidos, como se as fotos tivessem sido retocadas. Com o coração batendo mais forte, ele pegou um pedaço de papel amassado que estava preso à parede. O bilhete dizia, com letras apressadas e desordenadas: "Nunca pare, nunca olhe para trás." Lucas riu, mas a risada soou forçada. Ele virou-se rapidamente, tentando afastar a sensação de que estava sendo vigiado. Mas foi então que o viu. À distância, na beira da estrada, havia uma figura. Um homem parado, olhando fixamente para ele. O que mais o incomodou foi o fato de que o homem parecia não se mover. Ele ficou ali, imóvel, como uma estátua. O contorno
contorno de seu corpo borrado pela neblina. Lucas engoliu em seco, fez uma pausa e instintivamente apertou o acelerador do caminhão. Quando olhou novamente pelo retrovisor, a figura havia desaparecido, mas algo mais o fez engolir a seco. Atrás dele, um caminhão estava na estrada, seguindo-o, e o motorista não havia nenhum. Capítulo 3. A falha do caminhão. Lucas manteve os olhos no retrovisor. O caminhão atrás dele seguia cada um de seus movimentos, mantendo a mesma velocidade. O detalhe mais perturbador era que, por mais que ele tentasse enxergar, não havia ninguém ao volante. Nenhuma silhueta, nenhuma sombra, apenas um veículo fantasma deslizando pela estrada deserta. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Talvez seja um reflexo, um jogo de luzes, mas, no fundo, sabia que não era. Foi então que o motor do seu caminhão engasgou. Lucas sentiu o veículo perder potência. Os faróis piscaram e uma falha estranha no rádio começou a emitir ruídos distorcidos, como vozes sussurrantes. Ele xingou baixinho, apertando o volante com força, enquanto tentava reacelerar. Nada, o caminhão morreu no meio da estrada. O silêncio foi imediato. O rádio chiou uma última vez antes de silenciar completamente. Ele tentou girar a chave na ignição, mas tudo que ouviu foi um clique seco. Lá fora, a névoa se adensava, tornando impossível enxergar mais do que alguns metros à frente. Foi então que ele sentiu. Um calafrio rastejou por sua espinha. Uma presença. Algo estava do lado de fora do caminhão. Ele forçou-se a olhar pela janela. No meio da neblina, parado na estrada, estava o mesmo homem que vira antes. Mas agora, ele estava mais perto. Muito mais perto. Lucas tentou reacender o motor, desesperado. O caminhão não respondeu. Do lado de fora, o homem sorriu. Capítulo 4. O homem da névoa. Lucas não conseguia respirar. O homem continuava parado ali, do lado de fora do caminhão, sorrindo de uma forma estranha, como se soubesse de algo que ele não sabia. Os dedos de Lucas tremiam quando ele tentou ligar o motor novamente. Nada. O painel piscava, mas o caminhão continuava morto. Do lado de fora, a névoa parecia se mover sozinha, deslizando em redemoinhos que se prendiam à figura do homem. Foi quando Lucas percebeu um detalhe que fez seu sangue gelar. Os pés daquele homem não tocavam o chão. A boca de Lucas secou. Ele olhou ao redor, procurando alguma alternativa, mas estava cercado pela estrada vazia e pela névoa, que agora parecia mais espessa. O rádio chiou novamente, mas dessa vez não era apenas ruído. Uma voz grave e distorcida sussurrou algo que ele não conseguiu entender. Então, o homem se moveu. Sem que Lucas pudesse reagir, a figura surgiu ao lado da porta do caminhão. Foi um movimento impossível, como se tivesse sido puxado pelo próprio ar. Agora, ele estava tão perto que Lucas podia ver seus olhos, ou a ausência deles. Suas órbitas eram escuras e vazias, como buracos sem fim. O rádio chiou mais alto. Dessa vez, Lucas entendeu as palavras. Saia! Lucas negou com a cabeça, os olhos arregalados. Ele não sabia se estava sonhando, se aquilo era um pesadelo ou se realmente estava prestes a morrer ali. Foi então que algo pior aconteceu. O vidro da janela do passageiro começou a embaçar. Primeiro devagar, depois mais rápido. Como se alguém estivesse do lado de dentro, respirando. Lucas virou-se e, com um choque, percebeu uma mão pálida pressionando-se contra o vidro, deixando uma marca úmida. Ele não estava mais sozinho dentro do caminhão. Capítulo 5. O convite para o outro lado. Lucas sentiu o ar se prender nos pulmões. A mão no vidro estava ali, real, fria. Seus dedos longos e esqueléticos tremiam levemente, como se esperassem por ele. Seu instinto gritava para não se virar, para não olhar, mas ele olhou. O reflexo no retrovisor não mostrava apenas a estrada vazia, mostrava algo sentado no banco do passageiro.
lado dele tinha um rosto pálido, os olhos fundos e escuros como buracos sem fim. Vestia algo parecido com um uniforme de caminhoneiro, mas o tecido estava rasgado e sujo. Seu rosto se inclinou para mais perto de Lucas, como se quisesse sussurrar algo. Lucas não podia se mexer. Seu corpo estava paralisado, como se forças invisíveis o mantivessem preso ao banco. A voz saiu do rádio novamente, sussurrando, baixa, como se estivesse dentro de sua mente. Você já está conosco. Lucas queria gritar, queria sair correndo, mas algo dentro dele dizia que não havia mais saída. Então, o caminhão ligou sozinho. O motor roncou e os faróis iluminaram a névoa densa. O homem lá fora desapareceu, mas a coisa ao seu lado não. Os dedos gelados tocaram seu braço. Dirija. O pé de Lucas moveu-se sozinho, pressionando o acelerador. O caminhão começou a andar e ele não conseguia mais controlar suas próprias ações. Ele não estava mais no comando e a estrada à sua frente já não era a mesma. Capítulo 6. A estrada que não existe. O caminhão avançava sozinho. Lucas tentava mover os braços, girar o volante, pisar no freio. Nada respondia. Era como se ele fosse apenas um passageiro em seu próprio corpo. A estrada diante dele já não era a mesma. O asfalto escuro fora substituído por algo errado. O chão parecia um tecido vivo, pulsando levemente, como se estivesse respirando. A névoa ao redor girava em espirais lentas, revelando sombras distorcidas que caminhavam ao longo da estrada. Onde estou? O rádio chiou novamente, mas desta vez não era apenas uma voz, eram várias, todas sussurrando juntas, formando um coro macabro. Bem-vindo de volta, Lucas. O suor escorria pela testa dele. Como assim de volta? Ele nunca estivera ali antes. Tentava lutar contra o torpor que pesava seu corpo, mas cada segundo que passava fazia sua mente ficar mais confusa, mais fragmentada. Olhando pelo espelho lateral, viu que o caminhão que o seguia ainda estava lá. Mas agora havia algo diferente. Um vulto escuro estava pendurado na lateral da cabine, como se estivesse tentando entrar. Lucas tentou gritar, mas sua voz não saiu. O vulto se moveu rapidamente e a cabine do caminhão estremeceu com um impacto pesado. Ele sentiu a presença rastejando ao redor da porta. O som de unhas arranhando o metal encheu o ar. No banco do passageiro, a voz grave sussurrou novamente. Aceite e tudo será mais fácil. Lucas balançou a cabeça freneticamente. Ele não queria aceitar. Ele queria acordar. Mas algo dentro dele já sabia a verdade. A estrada que ele percorria agora não tinha fim. Não tinha volta. E ele jamais sairia dela. Capítulo 7. Os outros caminhoneiros. Lucas lutava contra o desespero, tentando encontrar um sentido naquela loucura. O caminhão seguia em frente por conta própria, e a estrada parecia se estender infinitamente. O tempo não fazia mais sentido. Ele dirigia há minutos, horas, ou talvez dias. Foi então que ele os viu. À frente, as luzes dos faróis iluminaram uma fileira de caminhões estacionados na beira da estrada. Mas algo estava errado. As cabines estavam abertas, as portas escancaradas como bocas gritando em silêncio. Não havia motoristas, apenas os caminhões vazios, enfileirados como túmulos de aço. Lucas tentou virar o volante, mas seus braços ainda não obedeciam. Ele foi forçado a continuar dirigindo, passando ao lado daqueles veículos abandonados. Então, uma sombra se moveu dentro de um dos caminhões. Lucas prendeu a respiração. No banco do motorista, sentado imóvel, estava um caminhoneiro. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos e vazios. Ele olhava diretamente para Lucas, mas não era um olhar de súplica. Era algo pior, uma aceitação mórbida. E então, um por um, os outros caminhoneiros
caminhoneiros começaram a aparecer dentro dos caminhões estacionados, todos imóveis, todos olhando para ele. Foi aí que Lucas compreendeu. Eles não estavam desaparecidos. Eles ainda estavam ali, perdidos na estrada que nunca terminava. O rádio chiou mais uma vez. Logo, você também encontrará seu lugar. Lucas sentiu o desespero crescer dentro de si. Mas antes que pudesse reagir, a estrada à frente começou a mudar novamente. A névoa ficou mais densa e, por um instante, ele teve a esperança de que tudo aquilo fosse acabar. Mas então, ele viu. Algo aguardava no final da estrada. Algo muito pior do que ele jamais poderia imaginar. Capítulo 8. O último caminhoneiro. Lucas não sabia dizer se ainda estava vivo. O tempo se diluía e a estrada se estendia como um labirinto sem fim. Mas ele sentia. Algo estava no final. Algo o esperava. Os vultos na neblina tornaram-se mais nítidos. Eram caminhoneiros. Todos os que haviam desaparecido. Estavam parados ao longo da estrada, imóveis, observando-o passar. Seus rostos eram sombras, seus olhos vazios. O rádio deu seu último estalo antes de uma voz grave ecoar, nítida e fria. Você chegou ao seu destino. A estrada acabou. Lucas sentiu o caminhão frear sozinho. A cabine estremecia e um silêncio sepulcral tomou conta do ar. Do lado de fora, a névoa se dissipou apenas o suficiente para revelar uma estrutura gigantesca. Não era um prédio, não era uma cidade. Era algo muito mais antigo, algo que não pertencia a este mundo. O caminhão desligou. Lucas percebeu que suas mãos agora obedeciam, mas não havia mais para onde fugir. A porta ao seu lado se abriu sozinha. O homem da névoa estava lá, esperando. Ele sorriu e estendeu a mão. Lucas queria recusar, mas no fundo, ele sabia que sua escolha já havia sido feita. Ele sentiu um peso enorme em seu peito, um cansaço que parecia vir de outras vidas. Ele olhou para os caminhoneiros ao redor. Todos estavam ali porque um dia escolheram o mesmo caminho. Com um último suspiro,